Eu faço esse registro no início do programa porque escrevi ontem um artigo intitulado de "O machismo de veneziano encontrou na altivez de Daniela um adversário à altura", o Fabiano Gomes, publicado ontem no Fonte 83. E eu vou ler o artigo porque tem muita gente que se engana ainda com esse tipo de pessoas. O tom ameno de voz, o palavreado de bacharel e o gestual de padre dão a impressão de que o senador veneziano Vital do Rego é um político ético, educado e leal. Quem se deixar enganar por essa primeira impressão terá dificuldades de perceber do que ele é capaz para atingir os seus objetivos. Eu fiquei perplexo quando ouvi aqui Pedro Cunha Lima colocar veneziano do céu para cima, rasgando elogios ao antigo adversário. Fico com a impressão exata de que o filho de Cássio Cunha Lima também, assim como um dia eu caí, na lábia de Vené. Mas eu acredito que nem Cássio nem Pedro sejam ingênuos, porque ambos conhecem veneziano melhor do que ninguém. Eu coloco os elogios recentes na conta do cálculo político. Ninguém mais do que Cássio, os dois conhecem veneziano o suficiente para saber que o atual senador tem como, entre suas principais características pessoais, ser meio que dissimulado. Eu diria sonso, para usar um termo mais popular. O dicionário é direto, sem palavras difíceis, para definir essa característica da personalidade de veneziano. Aquele que finge não ter defeitos, ou se faz de simplório, palerma, inocente, mas veneziano é aquele que finge não ter defeito, mas faz coisas reprováveis dissimuladamente ou pelas costas, manhoso e santo do pau oco. Com todo o senso que tem poder, veneziano se deixa cercar de gente capaz de fazer o que chama, o que o chefe manda, inclusive serviços sujos. Muita gente da Paraíba sabe de que eu me refiro, não são todos. Tem gente muito boa na assessoria de veneziano, mas veneziano se reveste numa casca e coloca os aliados para fazerem o jogo sujo. Faz questão de destacar como exceção aqui Neto Franca, que é do círculo de veneziano, que eu conheço de perto e atesto ser um homem de bem. Essa tropa de choque de veneziano está agora empenhada em destruir a imagem da senadora Daniela Ribeiro. Enquanto o veneziano tenta dissimular o desprezo que sente pela também senadora campinense, a partir de um arrendamento de uma rádio em Campina, assessores do vice-presidente do Senado fazem reiterados ataques a Daniela, que aceitou a briga e resolveu desmascarar o lobo vestido em pele de cordeiro, que só pensa em se reeleger, mesmo que para isso tenha que destruir quem atravessar seu caminho. Vou abrir uma aspas para depois continuar. É inédito isso. O principal assessor de imprensa
de veneziano, Carlos Magno, tem um salário de 20 mil reais no Senado. Ele mantém um blog, o que é inédito. Você é assessor do vice-presidente do Senado e tem um blog de notícia e fazer programa de rádio é, no mínimo, estranho. Mas veneziano está em desespero porque não tem mais padrinhos com quem contar para levá-lo de volta ao Senado, como fez Ricardo Coutinho em 2018. Quem conhece a história da Paraíba sabe que veneziano tinha saído de uma eleição em 2016 depenado por Romero Rodrigues no primeiro turno, uma lapada. 2 anos depois, teve um padrinho, repito, para levá-lo ao Senado, como fez Ricardo Coutinho em 2018, que entregou de bandeja a vaga na chapa majoritária, que seria do próprio Ricardo, caso, lógico, tivesse se afastado do governo para concorrer. No Senado chega a ser despudorado o uso de emendas parlamentares e do prestígio como vice-presidente do Senado para atrair prefeitos para o MDB de Michel Temer. Até o cabelo Vené está deixando crescer para ficar parecido com o cabeludo do passado, que só tinha já ali a casca de jovem. Quem sabe ele não acredita nas propriedades milagrosas de fios longos como os de Sansão. Porque depois da surra das urnas que ele levou em 2022, quando perdeu até para Nilvan Ferreira em Campina Grande, foi o 4º colocado, só um milagre em 2026 salvará veneziano Vital do Rego de uma derrota ao Senado. Isso se ele não desistir de disputar o Senado, como muitos já fizeram, e voltar a buscar uma cadeira na Câmara Federal. Lembrando que sequer em 2022, veneziano elegeu a esposa deputada estadual, Alaine Queda Coice. Mas nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Quando disse em entrevista concedida na última segunda que Daniela só fazia desfilar no Senado, veneziano despertou com essa declaração que é machista e combatividade adormecida, que tornou Daniela uma das deputadas estaduais mais recentes da história da Assembleia e que catapultou sem escalas direto para o Senado. Saiu de deputada estadual para ser senadora da República. Daniela não aceitou ser tratada dessa forma. A surra de quase 30 mil votos que recebeu de Daniela na eleição de 2018, quando de novo ficou em 3º lugar em Campina Grande, Daniela foi a senadora mais votada em Campinas, segundo Cássio, 3º ele. O que é mais uma demonstração de que quando depende apenas dos seus votos, os caminhos de veneziano têm sido a derrota. Ao dizer que Daniela só fazia desfilar no Senado, além de mostrar para as mulheres da Paraíba o focinho de lobo escondido atrás do rosto branco do cordeiro, veneziano revelou o quanto é sonso. Mas isso talvez não seja mais nenhuma novidade para muita gente da Paraíba.